Olá pessoal, bem-vindo ao Bate-Papo BD. Sou Samuel Leite, estou aqui com meu pastor Adilson Pereira, e nós vamos fazer um bate-papo aqui a respeito da lição dos jovens, na lição de número 10, e ela vai falar sobre a oração e o jejum na perspectiva pentecostal. Esse é o tema central, e o texto do dia, que vai ser o texto do domingo, vai falar a respeito de Daniel. Daniel, ele sempre que ele precisava de uma ajuda de Deus, ele sempre colocava com essas ferramentas, que era o jejum e a oração. Ele colocava até os amigos dele para que viessem. Ele viveu em muitos extremos. Por exemplo, ele viveu como um cativo. Sim. Então, sob um governo, né, ditatorial, né, opressor, aos extremos, que não dá chance nenhuma. Então, ele, humanamente falando, não podia subsistir, e espiritualmente, na fé do seu Deus, ele não poderia subsistir na situação que ele estava. E ele, por sua vez, não está disposto a abrir mão disso. Então, teve que usar as armas de Deus, que Paulo diz que são poderosas para desfazer as fortalezas. E assim está escrito em Daniel, no capítulo 9, versículo 3, ele mencionando, né? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum e pano de saco e cinza. São dois elementos aqui indispensáveis para Daniel: oração e jejum. E dentro disso ele colocava sempre rogos, eu também, que é aquela petição a Deus, né, mais incisiva. E também, além do jejum, ele fala a respeito de pano de saco e cinza. É um ato de descrever, de se humilhar, né? Se essas atitudes não provocar, não manifestam humilhação, então, como nós já estudamos antes, a oração do fariseu, ele se põe de pé. Né? Esse pé não é somente pelo fato fisicamente falando. Está dizendo que ele, como se ele colocar numa posição e falar de peso de igualdade com Deus. Não pode. Não pode. A pessoa tem que reconhecer. Então, a atitude de Daniel, como você começou a falar, eu lembrei que tudo começou quando Daniel chega na Babilônia e ele vê a mesa que lhe foi apresentada. Tinha de tudo que uma pessoa poderia desejar comer. E os alimentos em si mesmo não fariam mal. Antes, pelo contrário, eram alimentos altamente nutritivos e preparados, porque saía da mesa do próprio rei. Então, agora, o grande problema é porque, antes de chegar à mesa do rei, era apresentado aos ídolos. E isso feriria diretamente a fé de Daniel. Então, Daniel, ele propõe ao chefe da guarda, que estava responsável para cuidar deles, até que chegasse o tempo de serem apresentados, e aí ele apresentou esse banquete e ele se recusou. E logo o responsável por eles disse: não aceito que vocês recusem comer esse alimento, porque quando vocês forem apresentados, vocês vão estar com a aparência desfigurada. E eu vou sofrer, eu sou o responsável por isso. Aí Daniel apresenta algo que é de chamar a atenção. Experimenta 10 dias. 10 dias. Porque é um tempo muito curto, de maneira que ele poderia se recuperar se ele se alimentasse. E aí, então, ele com 10 dias só comendo hortaliças. Aí a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece. Ele propõe no coração dele não se contaminar, e Deus deu graça a ele, está escrito literalmente. E com 10 dias, ele, Ananias, Misael e Azarias estavam conservando bem mais expressivos do que os outros que se alimentavam à mesa, né, que podemos dizer também a mesa dos demônios, na mesa da idolatria. E aí, então, isso começa a vida de consagração desse grande homem de Deus que foi Daniel. Não é? O segundo obstáculo mais tremendo que ele enfrentou
E essa, inclusive, esta é a chave de todas as experiências, o que levou Daniel a ficar inteiramente confiante de que nada poderia realmente aparecer perante ele, que ele não pudesse ser vitorioso, foi quando Nabucodonosor teve sonhos, né? Sim. E aí, os próprios entendidos da Babilônia disseram que ninguém na terra, nenhum ser humano, poderia satisfazer o rei daquela necessidade. E aí Daniel chama os seus amigos mais íntimos, Ananias, Misael e Azarias, para que estivessem, como eu costumo chamar de primeiro ciclo de oração mencionado diretamente na Bíblia. Né? Ele reúne os amigos e começa a orar. E nessa oração, o Senhor revela o segredo. E quando ele conta, o rei não acreditou no que estava. O rei ficou, sabe, fora de si. Como é que a pessoa poderia ser capaz de saber um sonho que outro teve? E não só saber o sonho, como também a interpretação. Então nós vemos que tudo que foi gerado a partir do momento de oração, de jejum, foi que todo aquele reinado ficou sabendo que existia um homem que tinha o Espírito de Deus, a ponto de até aquelas pessoas que não conheciam realmente o Deus, que é acima de todos os deuses, mencionar, tu tens o Espírito dos deuses, porque para ele ainda não tinha aquela concepção do Deus único, do verdadeiro. Mas mesmo assim apresentava, em Daniel havia algo a mais, que o humano não poderia alcançar. Mesmo sendo o autor do livro, mas pelo fato de ser o Espírito Santo que estava dando a inspiração a Daniel, veja que no capítulo 6 do livro de Daniel, a sua vida de oração foi posta à prova. Sim. E Daniel prezava mais a sua vida de oração, sabia que era o seu sustentáculo para viver, então ele preferiu morrer do que deixar de orar. A gente faz um apelo a todos aqueles que não estão conosco, em nome de Jesus. Isso está escrito na Bíblia. Alguém preferir morrer do que deixar de orar. Na verdade, quem ora não morre. Não é? Porque está pedindo ao Todo-Poderoso, está se dirigindo, mas quem ora ao Deus verdadeiro jamais vai perecer. Mas ele estava disposto a sofrer qualquer dano do que deixar de buscar o seu Deus. Realmente é um grande exemplo para Muito todos nós. muito bem. E só para mencionar aqui os objetivos que nós temos, nós vamos apresentar a respeito de o que a Bíblia diz a respeito da oração. A oração está mencionada na Bíblia em diversos momentos da história, momentos tanto no tempo dos primórdios mesmo, né? Quando, acho que nas primeiras orações, nós podemos colocar ali, enquanto o sacrifício de Abel e de Caim, né? Quando eles apresentam a Deus a sua adoração. Até a visita de Deus, o diálogo com Deus é uma oração. Né? Então, Adão e Eva, todo momento que recebia, então estavam e constante direto com Deus. Né? E saber o que a Bíblia trata a respeito do jejum. Nossa, eu queria muito, que a gente tem um tempo tão curto, mas eu queria muito aproveitar para dizer para as pessoas que a oração, ela é, como ouvi um pregador dizer, e concordo plenamente, é o oxigênio da vida espiritual. Quem não ora fica sufocado. Se não orar, isso aqui agora já é uma coisa que Deus me fez compreender. Quando eu não oro, eu estou fazendo também uma oração. Esta é a mais terrível oração. Estou dizendo a Deus, não preciso do Senhor, não dependo do Senhor. Então, quando eu oro, eu mostro a minha dependência. E quando não oro, eu estou dizendo para Deus que não preciso dele, não dependo dele para viver a minha vida. Então, é muito importante também dizer que a oração, sem a Bíblia, ela perde todo o seu fundamento, o seu valor. Por isso que a gente sempre procura na igreja dizer para os irmãos, você precisa conhecer a Bíblia para saber orar. Porque está escrito literalmente que tudo quanto pedir a Deus, segundo a sua vontade, Ele faz. Então, Deus, Ele estabeleceu os limites, estabeleceu as formas, a maneira como deveríamos falar. A própria oração que Jesus ensinou, né, que as pessoas conhecem, a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, chamado, ele não é como muitos fazem, que tem pessoas que usam o Pai Nosso para rezar, quer dizer, apenas repetir as palavras de Jesus. O que em nenhum lugar na Bíblia
no Novo Testamento, por exemplo, onde está escrito isso, os discípulos tomaram como regra para repetir o que o Senhor. Ali é o modelo. Na Bíblia não encontramos outra vez mencionada a oração do Pai Nosso. do Pai Nosso. Então é prova que não era Não se era. repetir. Mas Jesus nos deu como modelo. Quando a forma de se dirigir, Pai Nosso que está no céu, que tem o Pai da terra, e aí é o Pai que está no céu, que tem uma dimensão sem medida, não é? Que a gente tem que orar pensando nisso. Então, a forma de glorificar a Deus, santificado seja o teu nome. O desejo ardente de que, assim como Ele reina no céu, venha reinar na terra. Né? As nossas necessidades, que eu sei, inclusive, eu sempre digo que as pessoas não devem orar pedindo pão para amanhã, porque na oração do Pai Nosso diz, dá-nos pão cada dia hoje. Aí amanhã cuidará de si mesmo. Está escrito na Bíblia. Então você vê que é uma forma de a gente, se amanhã Jesus voltar também, essa oração perderia o seu valor. Então, por isso, nós devemos entender que Jesus deu uma oração padrão. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, para você ser bem sucedido na oração, você precisa conhecer a Bíblia. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você sabe orar. Quanto menos você conhece a Bíblia, mais você vai ter dificuldade de orar e ser atendido por Deus. Porque a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E como eu peço mal? Porque eu peço fora da vontade de Deus. Por exemplo, se eu pedir hoje, Senhor, me mostra a tua volta, que dia o Senhor vai voltar. Deus não vai mostrar, porque Ele já estabeleceu para o seu próprio poder. E aí a Bíblia diz que Ele virá como ladrão, e a gente não sabe quando o ladrão vem. Então, é uma prova de que se eu conheço a Bíblia, eu conheço a vontade de Deus. E se eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, se eu vou orar pela vontade de Deus, por que eu devo orar? E na verdade é porque Deus, a proposta dele é negociável. E é a maior que a gente pode, quando diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Que tipo de outra oração eu poderia querer mais do que ser suprido pela vontade de Deus? E aí, muitas vezes, nossa oração nem sempre alcança o pensamento de Deus, a ponto de Deus dizer, né, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, a nossa oração ela deve ser, como está escrito, né, em Lucas, no capítulo 18, onde Jesus ele narra ali a viúva, né, que está constantemente, mesmo com um juiz que é iníquo, e mesmo ele cede diante da petição daquela mulher, perseverança, Deus também está disposto a dar aquilo que nós pedimos. Só que quanto mais nós estivermos conhecendo a palavra de Deus, né, nós oraremos bem. Isso. E aí seremos atendidos. De pedir, né? De pedir com insistência, pedir, dar-se gozar. Então, se eu peço uma vez e não insisto, é como se eu fosse muito interessado. Mas se eu peço e insisto, ou então uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei. Depois que eu peço, agora eu vou buscar o que eu pedi. Senhor, eu já te pedi, já coloquei nas tuas mãos. Agora eu quero dar para mim aquilo que eu pedi ao Senhor, aquilo que eu estou agora precisando receber da parte do Senhor. Então é muito importante. São leis que, se as pessoas conhecessem, ou a maioria das pessoas tivesse esse conhecimento, se interessasse por isso, com certeza teriam uma vida espiritual muito mais vitoriosa do que nós vemos na vida de muitas pessoas. E oração é um exercício, né? É preciso entender isso. Porque, se eu não oro bem, então eu não vou orar. Tem outra coisa. Continue orando até que você vai começar a orar da forma como Deus. Tem outra coisa que também me chama a atenção, é aquela questão de quando a Bíblia fala assim, não é por muito falar que seremos ouvidos. Aí as pessoas logo, para não orar, acham que com 2, 3 palavras, não é. Jesus não disse isso. Então, sabe, não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é por pouco. Então Jesus orou capítulos inteiros da Bíblia. Então é prova de que, na verdade, nós temos que, qual é o tamanho da minha oração? É o tempo que eu tenho à disposição. Jesus foi para uma vigília com os discípulos, e os discípulos, uma vigília inteira, não orou. Eles não podem orar comigo nem uma hora, numa vigília, a pessoa não orar uma hora, então que vigília é essa? Não é? Então, aquele tempo eles tinham, mas não usaram o tempo para falar com Deus. Aí Deus fala, mas as palavras acabam. Acabam porque falta conhecimento bíblico. Quantos assuntos, quantas coisas nós temos que dizer. Falta tempo para a gente orar de acordo com a necessidade que a gente deve sentir através do conhecimento bíblico. Possamos aplicar a oração, a nossa vida, o jejum, que são realmente ferramentas indispensáveis para a nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima lição.